oportunidade para o entregar. Amém? Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Pai, que esta palavra traga revelação, que esta palavra traga direção, que esta palavra traga força, Senhor, para cada um de nós. Que os ouvintes da tua palavra sejam edificados, construídos, Senhor, como casa espiritual, ó Deus, como pessoas, Senhor, como a tua própria palavra diz, pedras vivas, ó Deus, nesta construção para a glória do Senhor. Abençoe a todos, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta manhã é: buscava oportunidade para o entregar. Irmãos, o que acontece no contexto de Judas? Judas, ele estava no momento de uma refeição que a Bíblia chama de Páscoa. Ele estava no meio de uma celebração e o Senhor Jesus já sabia que Judas tinha feito esse acordo. 30 moedas de prata era o preço de um escravo da época. Ele custava 30 moedas de prata. Era o menor preço que poderia ter, ou o maior, porque era o preço que custava um escravo. E foi o preço que eles ofereceram para Judas. Judas, ele sabia que os principais dos sacerdotes queriam matar Jesus. Só que tinha um grande problema. É como se, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você vê, por exemplo, os japoneses, eles são muito parecidos um com o outro. É difícil você olhar e falar quem é quem. Outro exemplo, gêmeos univitelinos, eles são muito parecidos. E a gente vê na internet, às vezes, as brincadeiras de gêmeas e gêmeos brincando para ver se o filho reconhece. Até as crianças têm dúvida se a mãe é a irmã ou se é a mãe. Elas ficam assim olhando para a cara uma da outra para poder achar. Então, naquela época, se você olhasse para os apóstolos e Jesus, você veria pessoas da mesma cor de pele, mesmo tamanho da barba. Eles usavam uma roupa comprida, parecida com um roupão. Então era difícil você falar quem é o líder, quem era o Senhor Jesus. Alguns dizem que os galileus, eles tinham aparavam a ponta da barba, porque os judeus só poderiam aparar a ponta da barba em V. E você saberia que era galileu porque eles aparavam em V. Mas nem isso pode ser 100% comprovado. Então, se você olhasse numa multidão de judeus, você veria pessoas iguais. Dificilmente você ia conseguir discernir. Nós aqui no Brasil não temos este problema, porque olha para nós, cada um de nós tem uma característica diferente. Então a gente não tem essa ideia da cultura de você olhar para o rosto das pessoas e ver as pessoas muito parecidas. E era assim naquela época. Então precisava de ter alguém para confirmar a identidade de Jesus. Tinha que ser alguém que conhecesse, porque eles poderiam prender a pessoa errada. Alguém poderia prender alguém errado, levar, matar e Jesus continuar vivo. Eles tinham que ter certeza que estavam prendendo Jesus. Então tinha que ser alguém ali de pé. Dentro desse contexto, Jesus já sabia de tudo que nós estamos falando aqui. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, olha o que Jesus faz. Chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então Jesus, ele já sabia que Judas estava tudo certo para o entregar. Mas mesmo assim, Jesus tomou a mesa com os 12.
Veja que aqui a mãe de Jesus, Maria, não estava, os irmãos de Jesus não estavam os outros discípulos, os 70, não tinha nenhuma mulher, somente Jesus e os 12. Então Jesus, ele fez questão de trazer para a mesa, de trazer para a celebração da Páscoa, Judas, que era o traidor. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de trair. Por que ele disse que um de vós me trairá? Porque Judas estava ali, e entre os 12, um era o traidor. O assunto da mesa foi a traição, que ainda não tinha acontecido, mas que Jesus estava revelando que aconteceria. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Aí Pedro olhou para os olhos de Jesus e falou: Jesus, sou eu. Aí vem Tomé e fala: sou eu. Aí cada um foi falando: sou eu, sou eu, sou eu. Porque todos ficaram assustados. Porque quando você escuta uma coisa assim, aguça a curiosidade humana. Alguém aqui está fazendo alguma coisa errada. Será que sou eu? Porque como todo mundo tem alguma coisa que fez, ou que escondeu, ou que não falou, aí fica aquela coisa assustada. Meu Deus, será que tem alguém aqui que comprou uma coisa e não pagou? Será que tem alguém aqui que passou o cartão? Alguma coisa aconteceu aqui. Porque tem pessoas que vão lá e faz uma compra com o cartão e fica quietinho, não fala nada. Então aquela pessoa fica pensando: será que descobriram? Será que alguém está sabendo? Ficou uma tensão ali dentro. E ele respondeu e disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. Quando Jesus fala que está escrito, livro de Salmos 55, 12 em diante: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos, suavemente, e íamos com a multidão à casa de Deus. Então era uma pessoa próxima que faria a traição. Já estava determinado na palavra de Deus, já estava predito, já estava dito. Mas Jesus alertou: ai daquele por quem a traição acontecer. Veja que a palavra de Deus continua, ali não terminou. Em verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Vai, não adianta, ia acontecer de qualquer forma. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Como todo mundo perguntou, Judas também perguntou: sou eu? Porque Judas não ia ficar sem perguntar se todo mundo tinha perguntado. Se ele não perguntasse, ia sobrar para ele. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos seus discípulos e disse: comai, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A traição não atrapalhou a refeição. A traição, o traidor, não atrapalhou Jesus de comer. O traidor não atrapalhou os discípulos de comerem. Os outros 11 de participarem junto com Jesus da mesa e do trabalho. Então o que acontece, irmãos? Como vocês viram aqui, a traição foi combinada fora daquele ambiente onde estavam os apóstolos, porque nenhum deles tinha ciência que Judas tinha procurado os sacerdotes, nenhum deles sabia que aquilo estava acontecendo, só Jesus que sabe todas as coisas.
Mas até esse momento aqui, eles ficaram até em dúvida, mas nada impediu a obra de Deus de ser feita, a ceia de ser realizada, nada impediu eles de sentarem à mesa, e o traidor estava entre eles, e Jesus o tratou normalmente. Jesus o tratou como tratava todas as outras pessoas. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui Jesus ainda cantou. Então a traição não impede o louvor. A traição não impede comer. A traição não impede de se realizar a obra de Deus. Irmãos, os traidores, eles sempre existirão. As pessoas que são contra, elas sempre existirão. São pessoas possuídas por demônios, por espíritos malignos, que não estribucham no chão, não gritam, não babam, não proporcionam nenhum tipo de escândalo na igreja, mas são pessoas do mal, do Satanás, que ficam plantando a semente da discórdia, a semente da mentira, a semente do engano. Elas sentam com a pessoa com um sorriso e conversam. Elas comem o pãozinho, bebem o suquinho. Elas são pessoas amigas, amáveis. São pessoas que gostam muito de dinheiro. Elas gostam de falar de dinheiro. Dinheiro para elas brilha os olhos. Os traidores são amantes do dinheiro. Os traidores amam o lucro, amam ter mais, amam ser mais, mas eles são pessoas agradabilíssimas, que convivem normalmente no ambiente. Quando você olha para um traidor, você diz: como que essa pessoa tem essa cara de pau? Como que essa pessoa, ela se comporta desse... Olha para a cara dela, olha, uma atriz, um ator, não dá para perceber. Cumprimenta sorrindo, abraça sorrindo, e normalmente o traidor vem até você. O traidor vem até você. Ah, Senhor, me dá aí um pãozinho. Aí Jesus foi lá e colocou na boca dele o pão. É aquela pessoa que fala: olha, você está comendo o que aí? O que é isso? O traidor é assim. Só, irmãos, que o traidor, ele vai continuar existindo para sempre. Ele vai continuar sendo fingido, ela vai continuar sendo fingida. Isso nunca vai mudar, porque é o perfil do traidor. Mas ai da vida dele. Esse ai é de dó, esse ai é de tristeza, esse ai é: poxa, a pessoa poderia estar dedicando a vida dela para fazer outra coisa. Mas são pessoas, irmãos, que acham que estão fazendo bem. O traidor, ele normalmente é um justiceiro. O traidor, ele tem um senso errado de justiça. Ele acha que se ele se levantar contra Jesus, se ele se levantar contra a obra de Jesus, ele vai ter êxito, ele vai vencer. Mas o final do traidor é a morte. O final do traidor é a tristeza profunda. O final do traidor é uma angústia profunda. Pode postar foto na internet passeando, pode colocar foto na internet em hotel, em lugar bonito, pode parecer que está tudo bem, mas o final vai ser a morte, o final vai ser a tristeza profunda, o final vai ser a solidão, o final vai ser o abandono. Mas aqueles que permanecem firmes com Jesus Cristo terão seus nomes escritos no livro da vida e vão entrar nas cidades pela porta da frente. Os traidores vão para o lago de fogo e enxofre, a segunda morte, e vão queimar para toda a eternidade. Então, irmão, o caminho da traição não é o caminho do discípulo de Cristo. O caminho da traição é o caminho dos maus, é o caminho daquelas pessoas que acham que estão fazendo justiça, mas no final a palavra de Judas foi: trair sangue inocente. Ele chegou até devolver o dinheiro, chegou até lá entregar de volta o dinheiro, mas no final você vai ler, você vai ver que Judas acabou mal. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: se você estiver dando ouvido a traidores, para.
Para de dar ouvido a gente traidora, que você sabe que aquela pessoa está falando contra, está querendo o mal, então você corta, você fala assim, ó, pode ir para lá, ó, com a sua traição. Se você quiser trair, deixa ele ser igual Judas, que ele traia sozinho, que ele se levante contra a obra de Deus sozinho, que ele se levante contra Jesus sozinho, deixa ele resolver, porque o traidor, normalmente, ele quer arrastar alguém com ele. Ele quer levar alguém com ele pelo engodo e pelo engano. Por quê? Porque ele não aceita a obra de Deus. Ele não aceita Jesus vir e realizar o que ele realiza. Ele queria que fosse diferente. Ele queria que fosse de outra forma. Muitos historiadores acreditam que Judas, ele era uma pessoa que ele fazia parte de um grupo revolucionário. E ele achava que a obra de Jesus era uma obra revolucionária e que ele entregando Jesus, alguns acreditam isso, os discípulos de Jesus, a multidão se revoltaria contra Roma e eles tomariam o poder. Há quem diga que Judas, ele estava pensando que estava fazendo uma coisa boa, mas essa não é a explicação verdadeira. A explicação verdadeira é que Satanás entrou no corpo de Judas. Judas era um endemoniado, uma pessoa cheia de capeta. É isso que diz a palavra de Deus. Então nós não podemos tratar as pessoas que são traidoras como revolucionárias. Traiu porque tinha uma coisa. Nada disso, nada disso. Não podemos inverter a palavra de Deus. Não existe nenhuma causa que justifique a traição. Não existe nenhuma causa que justifique o traidor. Nós somos da lei e da ordem. Nós somos da obediência. Nós somos da fé no Senhor Jesus. Nós não andamos no caminho dos traidores. É isso que tem que ficar claro. Se você quiser prosperar, se você quiser entrar no céu, se você quiser seguir a sua vida, não dê ouvidos aos traidores. Os traidores estão espalhados, mas entenda, eles não podem impedir a ceia de ser realizada. Eles não podem impedir Jesus de operar nas nossas vidas. Eles vão continuar existindo, eles vão continuar falando, eles vão continuar entregando Jesus, vão continuar atrapalhando Jesus. Aí, irmãos, muitas pessoas falam assim, não, eu não estou traindo Jesus, eu estou me levantando contra o homem. É contra o homem. Não é contra Jesus, é contra o homem. Quem é que Saulo perseguia? Os homens. Saulo perseguia as mulheres e os homens. Quando Jesus apareceu para ele numa luz que o cegou, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quando você persegue um discípulo de Jesus, você persegue Jesus, está entendendo? Porque isso aqui, irmão, não é obra de homem não, isso aqui é obra de Deus. Presta atenção numa coisa, eu não saí da minha casa e falei assim, ó, eu vou abrir uma igreja ali na esquina e eu vou levar os meus parentes para lá. Não, eu não saí da minha casa para poder dizer assim, olha, deixa eu fundar um ministério para mim, onde eu sou o presidente, a minha esposa é a vice, as pessoas estão redondando, irmãos. Nós estamos numa obra que não foi fundada por nenhum de nós que estamos aqui, mas foi fundada pelo Deus Todo-Poderoso. Tudo que acontece aqui é de Deus, é da obra de Deus. Cada pessoa que faz alguma coisa aqui é a obra de Deus, sim. Então quem se levanta contra quem faz a obra de Deus, se levanta contra Jesus Cristo. Então toma cuidado. Toma cuidado. Porque nós não podemos dar ouvidos àqueles que são traidores. Querem tomar ceia? Tomem. Querem bater palma? Batam. Querem levantar as mãos? Levantem. Mas será traidor sozinho. Será traidora sozinha. Porque, irmãos, se você é discípulo de Jesus, se você segue a Jesus, você não vai dar espaço para este tipo de gente. Porque estas pessoas não querem o bem da obra de Deus. Todos nós aqui, irmãos, somos pessoas que estamos aqui por Jesus, pelo reino de Deus. E todos que se levantam contra a obra de Deus,
eles acabam, como eu falei aqui, mal. Mas hoje nós temos uma oportunidade: participar da ceia como discípulos, entende? Como pessoas que têm um coração na obra, dizendo: Senhor, eu vou contigo até a eternidade. Eu não vou trair a tua palavra, eu não vou trair a tua obra, eu vou ficar firme com Jesus para a eternidade. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor,